Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 16. 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Mas como o amém foi fraquinho, significa que os irmãos ainda estão procurando. Vamos aguardar mais um minutinho e assim os irmãos podem estar atentos à voz de Deus nesta noite. 2 Samuel, capítulo 5 e versículos 14 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliade, e Elifelete. Amém? Graças a Deus, a igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estava eu meditando acerca da palavra do Senhor e parei acerca desses dois versículos e Deus começava a ministrar ao meu coração falando acerca da importância do nome. Todos nós temos um nome, temos uma identidade, temos uma maneira de ser, temos um caráter formado, temos uma personalidade que às vezes aflora na nossa vida, no nosso dia a dia. E para Deus, o nome de cada um de nós é muito importante. Assim como para mim, para você, o nome também é importante. E aqui nesse capítulo fala acerca de Davi, e a Bíblia diz que estes, não fala assim, estes foram os filhos de Davi. A Bíblia diz que estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. E estava falando aqui acerca dos filhos de Davi. E nós sabemos que da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. E a Bíblia diz que em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. A Bíblia nos conta, amados irmãos, que Davi capturou Jerusalém e fez dela a capital de Israel. Espiritualmente, ela veio a tornar-se a cidade mais importante da terra, o centro da obra redentora efetuada por Deus em favor da raça humana. Jerusalém foi ali em Jerusalém que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, esse Jesus que eu e você adoramos, esse Jesus que os nossos irmãos angolanos mencionaram nesta noite, ele foi crucificado ali e ressuscitou dentre os mortos, e foi em Jerusalém. Também foi em Jerusalém que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus ali reunidos. E a Bíblia chama ainda Jerusalém da cidade de Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. E a Bíblia diz aqui nesse momento que estes são os nomes. Embora certos aspectos da noção bíblica de nome sobrevivam no uso moderno, como por exemplo o uso do nome de alguém como referência, não obstante para nós, o nome quase inteiramente não passa de um título pessoal. Nós ocidentais não temos a preocupação de nomear os nossos filhos, nós não temos essa preocupação de saber o significado dos nomes. E você lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que para cada nome havia uma referência, havia um objetivo, havia uma circunstância, havia uma necessidade. O nome era específico,
ou tequio prefaz, subiandene, viandassou. E dificilmente era esse o caso da Bíblia, o caso atual, de nós não termos referência acerca dos nomes. Há empresas já nos Estados Unidos que estão se especializando em avaliar os nomes. Há pessoas que dão nomes e não sabem. E essas empresas, elas procuram saber o significado em vários idiomas, como é o nome daquela pessoa em vários idiomas, de modo que a pessoa não tenha um nome que seja vexatório, que seja causa de escândalo, que seja um nome degradante, que seja um nome que venha trazer problemas para a sua vida. O teu nome é importante. E se eu perguntasse nesta noite qual é o significado do seu nome, certamente que poucos levantariam a mão. Muitos não sabem o significado do seu nome, mas que Deus possa nos ajudar, e o bom é que nós em Cristo, a Bíblia diz que Ele nos dará um novo nome. O nome refere-se àquela parte de nós que verdadeiramente define quem somos. Trata-se de um título que refere nossos traços particulares de caráter e até mesmo os dons concedidos por Deus. Um provérbio rabínico diz o seguinte, que um homem adquire um nome através dos seus pais. O povo lhe dará um segundo nome, e o terceiro nome ele mesmo conseguirá por força própria, por conta própria. O nome de uma pessoa pode representar a sua força vital, e na mentalidade bíblica pode significar caráter. O nome se traduz pela Bíblia por caráter. E é sobre esse aspecto que precisamos, amados, considerar com quanto cuidado Deus deu nome a indivíduos escolhidos. Deus mudou o nome de alguns da Bíblia. Nós sabemos disso, e eu posso nesta noite citar aqui, por exemplo, Abrão, que significava pai grande ou pai elevado. Mas quando Deus mudou o nome de Abrão, ele passou a chamar-se Abraão, que era pai de muitas nações ou povos. O nome de Abraão, que significa pai grande ou pai elevado, foi mudado agora então para Abraão, profetizando que ele seria pai de muitas nações ou povos. E antes dessa mudança, certamente, quando as pessoas chamavam ele de Abraão, de pai elevado, certamente Abraão sentia-se um incômodo, ele sentia-se incomodado, porque o nome dele, ele não sentia, ele não tinha convicção, Deus não tinha ainda falado com ele. Mas a partir do momento que Abrão tem encontro com Deus, ele agora, amados irmãos, ele se alegra quando alguém lhe chamasse de Abraão, porque aumentaria com certeza a sua certeza de um dia ter muitos filhos. Ou deneb andassou, xereb andefai, deneb andalás. E como a propriedade que é registrada em nome de uma pessoa, ou ainda uma encomenda endereçada para o nome de alguém, assim são as promessas do Senhor para mim e para você. Deus te deu um novo nome. Deus te chamou para que você fosse vencedor, neguiá, prefaz, deneb, andalás. Talvez no passado te chamaram de soberbo, talvez no passado te chamaram de um desgraçado, que é aquele que não tem graça, talvez no passado te chamaram de um nome que fosse pejorativo à tua vida, mas o próprio Deus nesta noite, Ele te nomeia, Ele te chama, Ele te escolhe e diz para você que você é mais do que vencedor na presença dEle. Ei, tequio, deneb andassou, decantarabacheias. E não foi só com Abrão, irmãos. A Bíblia diz e fala sobre Jacó. Jacó era enganador, trapaceiro, suplantador, usurpador, literalmente aquele que segura pelo calcanhar. Esse era o Jacó.
Esse era o Jacó formado, esse era o Jacó, aquele que era um homem que estava fora da direção, ou estava ainda, né, sem a direção de Deus. Mas Deus agora chama ele de Israel, príncipe de Deus, vencedor, aquele que reina com Deus. E não foi diferente com Simão. A Bíblia diz que Simão era inconstante, aquele que ouve. E a Bíblia diz que Deus agora chama ele de Pedro, que significa rocha, pedra, firmeza. E o nome de Simão, que significa aquele que ouve, com o sentido de uma pessoa passiva e inconstante, é mudado agora para Pedro, indicando que deveria ser firme como uma rocha e ativo como um homem seguro e decidido. Jesus queria trabalhar o temperamento de Simão para prepará-lo para as lutas cotidianas. Vida com Deus, irmãos, também é vida próspera, é vida abençoada, mas também nós temos as nossas batalhas cotidianas. E Deus não quer apenas que sejamos inconstantes ou aqueles apenas que ouvem. Estamos aqui todos os dias ouvindo a palavra, mas Deus quer que saiamos de passivos, né, ouvintes passivos, para ouvintes ativos, aqueles que absorvem, aqueles que é como uma esponja que está sobre a palavra e absorve a palavra com vida, com alegria, com ânimo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não mintam, ainda que os gados no pasto falte, ainda que falte as oportunidades da tua vida, saiba que Deus te chamou, para ser um vencedor na sua presença. Oh, glória a Deus, aleluia. E é verdade que alguns de nós nos consideramos pequenos, nos consideramos ínfimos diante de tanta grandeza. Mas há pessoas que vêm para o reino e não têm essa mesma dinâmica. Há pessoas que vêm para o reino, mas ainda não perde aquela mania ou aquela forma de ser, de pensar grande, achar que é o grande, achar que tudo pode. E aqui eu me refiro, queridos, a Paulo, que antes era chamado Saulo Grande, mas o encontro ali naquele momento com Jesus, na estrada de Damasco, ele passa a ser chamado Paulo. Aquele que era o grande, passa agora a ser pequeno. O nome de Saulo, que significa grande, caracterizava seu temperamento como um homem exaltado e orgulhoso. Saulo estava acostumado com a vida cheia de privilégios e ser atendido por todos com autoridade. Ele era uma pessoa com prestígio. E Jesus chamou de Paulo com o sentido de o pequeno, para lhe ensinar a ser mais humilde. Com o tempo, a Bíblia diz que Paulo absorveu essa característica ensinada por Jesus, deixando as suas vaidades e obstinação. E certa vez afirmou nas Escrituras Sagradas, dizendo, olha, eu sou o menor de todos os santos, está lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, mostrando que tinha aprendido a lição, e agora ensinava os seus discípulos a não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Seja moderado no trato, seja moderado nas suas atitudes, seja moderado naquilo que você está buscando. Ao mal desse século, que é a ansiedade, muitos estão sucumbindo pela ansiedade, muitos estão atrás do vil metal, muitos acham, e a mídia prega isso, um consumismo exacerbado, mas Deus está chamando uma igreja santa,
uma igreja que vive na simplicidade, mas vive com alegria, uma igreja que glorifica, a igreja que exalta o seu nome, uma igreja que vai morar no céu, não importa se está de carro novo ou se está andando a pé, mas uma igreja que está glorificando, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E desta forma, querido, nós percebemos a importância do nome. Por que a Bíblia ressalta a importância do nome? Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz que melhor é a boa fama, é melhor a boa fama, o bom nome, do que o melhor unguento. É melhor termos um nome que nos retrata quem somos. E às vezes nós, nessa correria desenfreada, perdemos a nossa credibilidade, perdemos o nosso referencial, perdemos a nossa identidade cristã. Você é um cidadão do céu, você vai morar no céu, vai chegar a tua hora como vai chegar a minha também. E nós vamos pisar nas ruas de ouro, nós vamos contemplar a face daquele que é poderoso, aquele que é grande, aquele que é vivo, aquele que é santo, e nós vamos dar a Ele glória, glória de manhã, glória de tarde, glória de noite, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo poder. Eite que o prefaz, de nebianda sou de cantaraba cheias. Aleluia! O nome é importante. Dar um nome, nos tempos bíblicos, era prerrogativa de um superior, o que representava autoridade. Foi assim no caso quando Adão exerceu o seu domínio sobre os animais. E a Bíblia diz que Deus assim criou os animais e disse, olha, dê a eles o nome. E Adão deu o nome representando ali a autoridade dos animais. Deus também deu um nome para Eva. E aqui eu abro um pequeno parênteses sobre a autoridade. A Bíblia já em Gênesis fala acerca da autoridade do sacerdote, da autoridade do homem. Não que a mulher seja inferior absolutamente. A mulher, ela tem as suas qualidades, a sua fortaleza. Mas percebam que quando Adão deu o nome a Eva, foi depois do pecado. Porque quando a Eva pecou, Adão começou a culpar a Eva, e um culpar o outro, e os dois estavam no mesmo nível. E aí Deus trata com Eva, trata com Adão, e aí então agora Adão, recebendo a autoridade de Deus, dá o nome a Eva. Onde que o prefácio dizendo que agora ela era mãe de todos os viventes. Também o nome era uma situação quando um faraó vitorioso, ele alcançava um rei judeu, por exemplo, conquistado, ele mudava o nome daquele rei. A Bíblia diz que o faraó Neco estabeleceu Eliaquim, irmão de Jeocás, filho de Josias, como rei de Judá. E logo em seguida lhe mudou o nome para Joaquim. E quando um superior, amados, exerce, dessa maneira exerce a autoridade, a doação de um nome significa a nomeação de uma pessoa assim chamada para alguma posição específica, para uma função ou relação. É importante observar que nos tempos bíblicos, os nomes dos meninos eram dados pela mãe e depois eram divulgados à sociedade depois da circuncisão. E a Bíblia diz que era aproximadamente 8 dias depois que nascia, ele era circuncidado. Raquel, que já estava moribunda, estava ali sofrendo, estava em trabalho de parto, em dificuldade. A Bíblia diz que ela queria chamar seu filho nascido de Ben-Oni, que significa filho da minha tristeza, pois essa era a relação em que estava consigo.
é uma relação de tristeza, e ela queria dar ao filho o nome de Ben-Oni, filho da minha tristeza. Mas o seu pai prezava o filho de sua esposa mais querida e resolveu que a posição da criança seria diferente, dando o nome de Benjamim. Quem era Ben-Oni agora vai se chamar Benjamim. Aquele que era filho da minha tristeza passa a ser chamado filho da minha mão direita. Deus te chamou hoje para ser filho da mão direita. Você não foi concebido em tristeza, você não foi concebido em lágrimas, você foi concebido pelo próprio Deus, para que você tenha vida e vida com abundância, alegria no teu coração. Alegra-te, igreja, ei, tequeu, para fácil, biandassou, porque grandes coisas tem o Senhor para a vossa vida. E se você está entendendo a mensagem, dá um glória a Deus nesta hora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E com tudo isso, queridos, a doação de um nome tinha um significado mais profundo e mais pessoal. A outorga positivo do novo caráter e capacidade daquela pessoa. E isso podia ser apenas, talvez, uma esperança piedosa, no caso de homens darem nome a outros, onde o novo nome presumivelmente expressava uma esperança concernente à fidelidade correspondente do vassalo com seu suzerano. Mas quando Deus dava um nome ao indivíduo, tal nome equivalente a uma regeneração. Assim foi com Abraão, assim foi com Jacó, mas também poderia ser um nome de condenação. Quem não se lembra do caso de Pazur, quando tirou Jeremias, que estava no cepo e tinha sido açoitado? Pazur, quando foi tirar Jeremias do cepo, diz a Bíblia que Jeremias olha para Pazur e diz: olha, a partir de agora o seu nome será Magor Missabib, que significa terror em derredor. Que Deus nos ajude, nos dê a graça, que tenhamos nomes que sejam bênçãos na nossa vida, que não sejamos confundidos, não tenhamos uma identidade trocada, mas a nossa identidade seja dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um outro motivo para a seleção do nome, amados, era a esperança ou até mesmo uma profecia. A Bíblia diz que foi o caso de Maer Salai Hasbaal, o nome do segundo filho de Isaías, cujo significado é rápido, à pressa, veloz ao despojo. Aquele nome, Maer Salai Hasbaz, estava dizendo aqui, amados irmãos, e predizia não somente a destruição da Síria, pela Síria, como também o mesmo destino de Israel. Aleluia! No caso da nomeação dos filhos de Davi, que é o tema, eu estava até agora dando uma introdução a essa mensagem, os filhos de Davi, aos quais foram mencionados no capítulo 14, 15 e 16 de Samuel, capítulo 5, esses versículos 14, 15 e 16, me chama a atenção três nomes que são importantes e que evidenciam a onipotência, a onipresença do nosso Deus e a onisciência de nosso Deus. Quais são esses nomes? Elisama, Eliade, Elifelete, que significa, aleluia, Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. O nome Elisama, Eliade, Elifelete, percebam que eles começam com o sufixo El, e El significa Deus. Quando nós estudamos, por exemplo, Elisua, significa Deus é salvação. Elias, o Senhor é meu Deus. Eliseu, o meu Deus é salvação. E quando nós pegamos lá, não só o prefixo, mas o sufixo também, Joel, por exemplo, significa
Jeová é meu Deus. E nesse ponto da mensagem, irmãos, falando das lutas cotidianas, das batalhas dessa vida, e falando das dificuldades, e falando na onipotência, onipresença, onisciência de Deus, porque Ele ouve, Ele conhece e Ele livra. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele disse, Eli, Eli sabactani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz, alguns teólogos dizem que ele estava aqui recitando o Salmo 22 como um ato de devoção. Se você abrir a sua Bíblia, vai falar não só desse momento, o primeiro versículo do Salmo 22 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Tremenda era a agonia de Jesus na cruz, tremenda foi a dor, tremendo foi ali o que Jesus sofreu naquele momento no Gólgota. Ele sofreu com os braços bem abertos para que eu e você tivesse vida. Ei, tequio prefaz, denebiandassou. O Salmo 22, leiam depois em casa, você vai ver que é um brado de dor e aflição de um crente que continua sob provação e sofrimento. E as palavras do Salmo descrevem um acontecimento que em muito ultrapassa os limites humanos. E muito, Deus meu, por que me desamparaste? E nesta noite, Deus me escolheu para vos trazer esta mensagem, porque certamente tem alguém aqui que está com essa sensação da desfiliação. Você não se sente protegido pelo Pai, você se sente esquecido. Talvez você se sente como Elias lá na caverna, quando fugia de Jezabel. E a Bíblia diz que Elias foi a caminho de um dia no deserto, e ele estava ali, amados. E a Bíblia diz que ele desejou a morte. Quero te dizer dessa noite, repreenda o espírito da morte na tua vida. Repreenda as inquietudes. Repreende essa ansiedade que está te consumindo. Jesus deu o brado angustiante da cruz ao se afastar dele, a presença providente e protetora do Pai Celestial. E ele foi desamparado por Deus naquele momento, porque estava sofrendo na cruz, no lugar do pecador, fazendo maldição por nossa causa, ao citar esse versículo. Jesus também estava declarando que esse salmo inteiro era uma declaração dele mesmo. Ele já morreu, ele já sofreu, mas ressuscitou e está vivo, assentado à destra do Pai, para dar ordens aos anjos ao teu respeito. Ele quer curar nesta noite, ele quer livrar nesta noite, ele quer abençoar a tua vida. Não te entregues, não se afaste da presença do teu Deus. Ei, tequio, denebiandalas, tequei, ribanou, viandassou, decantaraba cheias. Eis que assim te digo, filho, tão somente espera na minha presença, porque é mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Eu tenho, filho meu, ei, tequio, prefácio, biandene, biandassou, prescrutado o teu coração. Eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto as tuas dores, e te digo nesta noite, vou eu mudar o cativeiro na tua vida. Tão somente espera na minha presença, tão somente me busque, porque eis que mudarei o teu nome, e tu serás mais do que um vencedor, assim te diz o teu Deus. Ei, tequio, denebiandalas, ribanou, biandassou, decantaraba cheias. Deus está aqui nesta noite, o Pai está presente, o Filho está presente, o Espírito Santo se faz presente no nosso meio. Oh, glória! Aleluia! Oh, xere, biandefai, suidequei, ribanou, biandassou, decantaraba cheias. Aleluia! Ele ama.
Deus ouve antes de mais nada. Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa oração, o nosso desabafo. Assim a Deus agiu com Elias e age com quem o busca. Deus ouve as nossas palavras impulsivas e rebeldes. Deus ouve as nossas queixas quando estamos na caverna. É na caverna que nós dizemos: Senhor, só restou eu. Na caverna há uma supervalorização do eu. É na caverna nós achamos que somos os únicos, que só nós fazemos, que só nós podemos. Deus ouve as tuas queixas. Deus se preocupa conosco. Deus ouve o nosso clamor e fala conosco a fim de renovar, renovar o nosso ânimo. 1 Reis capítulo 11, 19, versículo 11 diz assim: e ele disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Deus nesta noite diz para você: sai para fora. Sai da caverna, sai da gruta, sai desse marasmo espiritual que você está vivendo. E a Bíblia diz que Deus ouve o nosso clamor e ainda nos dá a direção. Ilhada, Deus conhece. E durante esta caminhada difícil de Elias, além de Deus estar ouvindo a sua oração, Deus estava observando suas atitudes. Deus sonda e conhece, amados irmãos, o fundo de nossos corações. Seus olhos estão como chamas vivas voltados para cada um de nós. Ele conhece os nossos momentos de fraqueza. Deus conhece. Ele conhece o seu momento de fraqueza, mas Ele também nos fortalece. A Bíblia diz que quando Elias estava no deserto e parou para repousar, quando ele acordou, tinha um anjo já levando um pão quentinho para ele. Deus está cuidando de você enquanto você dorme. A Bíblia diz que dá o sono àqueles que buscam a sua presença. Deus está cuidando de você. Ele conhece a nossa falta de propósito às vezes. Ele conhece e nos dá metas e incentivo. Deus conhece os momentos em que estamos na caverna e nos permite a falar com Ele. Deus conhece o teu futuro. Ele sabe a solução do teu problema bem mais do que nós. Deus ouve, Ele ouve a tua luta, o teu choro, o teu clamor. Esses dias você tem chorado, você tem se angustiado. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus conhece você na sua essência. Ele sabe qual o teu limite, até onde você pode ir. Mas a Bíblia diz que também Deus livra. E Deus, queridos, Ele nos livra das situações embaraçosas. Ele ouve os nossos caminhos e observa eles. E a Bíblia diz que por causa de mim e de você, Ele muda reis e governos. Ele tira os nossos inimigos dos cargos de autoridade e nos coloca nesse lugar os seus ungidos. A Bíblia diz que Ele tirou Azael e substituiu Ben-Hadad, Azael substituiu Ben-Hadad, um rei extremamente mau. Deus elimina os nossos perseguidores. Acabe foi substituído por um novo rei, Jeú. E Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar nas lutas cotidianas e nos aliviar a sobrecarga. Você está sobrecarregado, mas Deus levantou para Elias um Eliseu e vai levantar para você um ombro amigo que vai te ajudar, vai te entender, vai estender a mão e o socorro vai vir da onde você menos espera. Foi assim com Elias. Elias estava cansado, estressado, depressivo, e Deus disse: olha, nomeia Eliseu para para estar no teu lugar. E Eliseu caminhou ainda algum tempo com Elias, até que chegou o tempo que Elias partiu e Eliseu tomou o seu lugar. Mas Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus nos mostra, amados irmãos, uma multidão de separados que oram, separados por Deus, a igreja viva. A Bíblia diz que quando Elias estava dizendo que era só ele, diz: olha,
Tem muitos profetas que estão orando, Elias, não é só você. Então Deus nos mostra uma multidão de separados que oram e trabalham ao nosso lado. Eu quero te dizer nesta noite que você não está sozinho. Você não está sozinho, Deus está contigo. E eu quero te convidar a estar em pé, porque nesta